Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Gás. Esse episódio, ele está sendo transmitido ao mesmo tempo pelo Instagram, aqui no canal @anestesiador, e também no nosso blog, o Substack, que também permite o a transmissão ao vivo para os assinantes e para toda a comunidade no Substack. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre o que é o Substack e o blog do anestesiador, né. Sejam bem-vindos aí, esperar mais alguns minutos aí, a gente vai falando um pouquinho sobre o que é o café com gás, né. É uma forma de comunicar com todos os colegas e os seguidores aqui do Instagram, para passar informações e novidades na área da medicina perioperatória. Esse projeto faz parte de um ecossistema digital, o ecossistema Medicina do Conhecimento, onde o interesse é trazer, informações, não só sobre ciência, mas também sobre qualidade de vida. Isso de uma forma, o que eu gosto de chamar de omnichannel, de vários formatos, em áudio, vídeo, texto, e dessa forma a gente consegue atingir, da maneira que você mais gosta. Por exemplo, tem gente que gosta de leitura, tá lá no blog do anestesiador a oportunidade de participar, interagir, com processos, protocolos, guidelines, revisão de artigos e posts relacionados à qualidade de vida, o áudio através dos podcasts Medicina do Conhecimento e o vídeo também através do Instagram, através do Substack, do YouTube e dentro das publicações do blog do anestesiador, resumos de artigos em texto, áudio e vídeo, inclusive linkados com o Spotify, anestesiador, que foi criado, diferente do podcast Medicina do Conhecimento, para transferir informações referentes a artigos médicos praticamente que diariamente. Então, mas hoje, na verdade, eu estou falando um pouco sobre o ecossistema digital Medicina do Conhecimento, mas, o tema de hoje é algo bem diferente. É quando o médico se torna paciente. Nesse caso, eh, a gente vive uma transformação muito intensa, porque quando você é do lado de cá médico, você sabe exatamente os passos, os riscos e toda a segurança que você tem que oferecer para o paciente. E quando você está como paciente, você tem que fazer todo um processo para, se deixar ser cuidado. Eh Então, vamos lá, a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Talvez a internet esteja um pouco, eh, ativa aí, eu vou pedir que o staff aí desconecte da rede para deixar só a rede para mim, e ficar aí no 4G, tá bom? Então vamos lá. Tudo começou alguns meses atrás, quando na preparação, eh, a preparação que eu iniciei para a próxima maratona. Eu percebi que na primeira maratona, um grande desafio que eu tive lá pelos 37 quilômetros dos 42, foi que faltou músculo. Eh, o cardio estava ok, respiração tranquila, frequência cardíaca dentro do que eu esperava, mas os músculos faltaram. Então, eu tentei com isso, nesse novo projeto da segunda maratona, me esforçar para ganhar massa muscular e sobreviver, ou pelo menos me sentir melhor na próxima maratona, depois desses 37 quilômetros, que são os que normalmente quebram os corredores, né. E aí eu passei a fazer atividade, praticamente musculação 5 vezes por semana, e comecei a sentir um desconforto na região inguinal. A gente vai deixando, mas por insistência da minha cuidadora maior, né, da minha esposa, eu resolvi procurar um colega cirurgião para ver o que estava acontecendo. E para me facilitar o processo, ele não só descobriu a hérnia do lado esquerdo, mas também uma hérnia do lado direito, ainda maior, e foi indicado a cirurgia.
Isso é muito interessante, que eu me vi no lado de um dos pacientes, e não é tão simples assim, como vocês sabem, né. A maioria das vezes, você passa por um processo muito cheio de burocracia, a partir do momento que você passa num cirurgião, tem um diagnóstico, começa aí um processo de correr atrás de documentação, de exames, exatamente como eu vou falar daqui a alguns instantes, sobre o processo da segurança da anestesia e da cirurgia. É necessário, porque se você, deixar passar despercebido algum item mais, eh, importante, você pode sofrer consequências, né, de complicações que poderiam ser evitáveis, né. Então, o mais importante desse processo, eu trago essa conversa hoje, que é para falar exatamente de, esse caminho que foi percorrido. O primeiro dele é deixar ser cuidado. É difícil para a gente médico tentar entender que nós não somos super-homens e que nós precisamos muitas vezes interromper as nossas atividades para que nós, tenhamos um processo de segurança, processo de ser cuidado, né, para que a vida, possa caminhar da melhor forma possível. E estar do outro lado, me sentir como um paciente, foi bem desafiador, porque o maior problema é pensar quanto tempo eu teria que ficar parado, principalmente dos meus treinos, uma vez que apesar de a próxima maratona estar marcada para 30 de agosto de 2026, a maratona de Vitória, todo treinamento perdido, ele não volta mais. Então, a preocupação foi dessa forma, em quanto tempo eu deveria me preparar, né, para esse processo. E a autorização, o processo de autorização foi até bem rápido, os exames já tinham sido colhidos, mas a gente sempre tem que passar pelas consultas, pelos exames com o cirurgião, levar os resultados, e a importância também de ter uma avaliação pré-anestésica, né. Não é tão simples assim, a gente não chega lá no dia e vai ser operado do nada. A gente tem que passar por um processo de avaliação de riscos, né. Avaliação para-anestésica nada mais é do que, identificar os riscos e o que pode ser feito para reduzi-los no intraoperatório. Então, quando a gente fala de medicina perioperatória, a gente vai falar de preparar o paciente do diagnóstico, preparar o paciente, a sua internação e o pós-alta, né. Agora, uma coisa que eu entendo que a maioria dos pacientes comenta, é em relação à ansiedade de estar vivendo esse momento. Então a gente tem que se preparar também psicologicamente, para o momento que estaremos, vencendo, né. Cada passo será uma situação própria e a ter fé, né, acreditar que tudo vai dar certo, pensar positivamente também é muito, eh, faz parte desse processo de uma forma muito positiva, né. Então, todo esse processo se deu com muita clareza, uma avaliação dos riscos, a a avaliação de quais medicamentos, né, a passagem pelo anestesista, ela serve também para avaliar seus exames, né, laboratoriais, e principalmente não é o caso dessas cirurgias, cirurgias de hérnia, elas não têm um sangramento tão importante, mas no caso de um sangramento maior que 500 ml, o que a gente acaba fazendo também, é preparando o paciente quanto à prevenção de anemia, a reservas de sangue no pré-operatório, né. E no caso de o paciente, ter a necessidade, né, com risco alto aí de prevenção de fenômenos tromboembólicos, de trombose, a gente já preparar o usar uma meia de compressão, eh, elástica, já mesmo no intraoperatório, né. Então passando por todo esse processo de avaliação de riscos, de jejum pré-operatório, o jejum é muito interessante que as pessoas entendam que o fato de você ficar de jejum, às vezes desconfortável, nos dá a maior segurança pelo risco de broncoaspiração, que seria, na indução da anestesia, você regurgitar e poder aspirar isso para os pulmões, né. Então, esse processo do jejum, ele exige aí pelo menos 8 horas para sólidos e líquidos com gordura, como derivados do leite, mas permite o uso de algumas medicações, 2 a 3 horas antes
do ato anestésico programado, né. E existem medicamentos que têm que ser interrompidos e outros que precisam ser mantidos no mesmo dia. Alguns antihipertensivos nós mantemos, alguns remédios para controle da diabetes, a gente tem que suspender alguns dias, e também inclui-se aí a questão das canetas emagrecedoras agora, né, GLP-1, que muitas vezes tem que ser suspensas 2 a 3 semanas antes, em função exatamente disso, do risco de broncoaspiração. Existem as novas diretrizes que inclusive já publiquei aí no blog do anestesiador e aqui no @anestesiador, que falam que as sociedades se reuniram e sugeriram que os indivíduos em uso de GLP-1, eh, eles, Monjaro, né, principalmente, que é a droga da vez, eles precisam, se for uso crônico, dose fixa, pode ser suspensa em apenas uma semana, mas na véspera será necessário o uso de uma dieta exclusivamente líquida nas 24 horas que antecedem a cirurgia, exatamente para a prevenção desses maiores riscos. Então, no dia da cirurgia, a gente chega lá no horário marcado, quase que de madrugada, para fazer o processo administrativo, né, e logo, logo você é levado à sala de cirurgia. Existe um processo na maioria dos hospitais, a gente não interna mais na véspera para a gente não interna mais para dormir no hospital, a gente já vem de casa. Então esse contato, esse preparo pré-operatório com a equipe cirúrgica, ele faz toda a diferença, porque você precisa ser bem orientado para isso. E a gente tem que evoluir também para uma consulta operatória de enfermagem. Isso a gente já está idealizando no nosso serviço aqui, para que a enfermagem também colha os dados do paciente, que serão sensíveis, que farão diferença no cuidado da enfermagem, uma vez que, quando a gente fala de cirurgia segura, ela tem que envolver toda essa gama de profissionais, que vai no pré-operatório do cirurgião, o anestesista, a enfermagem e o intra-hospitalar no nessa isso é medicina perioperatória. No intraoperatório, a gente acaba sendo visitado pela nutrição, eu vou contar a experiência, quando um tempo maior de permanência pela farmacêutica clínica, né, pela fisioterapia. Isso vai depender, obviamente, do tipo de cirurgia que vai ser realizada e das condições clínicas do paciente. Então, para a cirurgia segura acontecer, eu tive que fazer todo esse processo pré-operatório, e no dia apresentar as documentações e ser revisto novamente pelos colegas para que, fosse checado e que tudo corresse bem, né. E felizmente tudo estava dentro dos conformes, né, e foi optado pela técnica cirúrgica. Agora existem 3 formas de se operar, né, por exemplo, as hérnias inguinais. Elas podem ser feitas com a cirurgia aberta, né, cortando-se a região inguinal de cada lado, identificando-se o saco ou a área mais frágil do músculo com, o uso de uma tela por cima e adaptando-se àquele espaço, ou por videolaparoscopia, né. No caso das hérnias abertas, normalmente a gente acaba optando por um bloqueio regional, uma RAC, uma peridural, onde o paciente é sedado levemente e recebe uma anestesia nas costas, para que ele não fique tão desconfortável, né. Nas opções de, videolaparoscópicas, a gente tem a videolaparoscopia convencional, onde a anestesia geral é feita, é inserido um trocáter pelo umbigo, insufla-se a barriga do paciente e com as pinças, eh, que tem a limitação própria do movimento dessas pinças, eh, obviamente, porque elas não giram, né, como 360 graus, então existe uma certa dificuldade técnica, eh, para a sua realização, mas na maioria das vezes isso é factível de ser realizado pelos bons cirurgiões. Mas para fixar essa tela ao contrário da abordagem externa, onde é feito ponto na tela, com a videolaparoscopia são colocados clipes na parede que, que são depois desaparecem em 2 ou 3 semanas, para que essa tela fique bem fixa, bem, mantendo ali um reforço da parede abdominal que foi
ao longo do tempo, né, permitiu a hérnia. Agora, a terceira opção, que foi a que nós escolhemos, na verdade, os cirurgiões que me orientaram, que me operaram, escolheram foi a cirurgia robótica. Pelo fato de dar menos dor, menos complicações e com o robô fosse possível de dar pontos como se os pontos que damos com a mão humana de fora, da cavidade abdominal. Só que o robô permite rodar até 360 graus, então é como se ele, de dentro para fora, pudesse fazer os mesmos movimentos, até melhores, né, e fixasse essa tela, dando uma garantia de sucesso e realmente, todo um processo de eh, dor, de sangramento muito menor do que das outras 2 técnicas, né. Eu costumo dizer para os nossos pacientes que a cirurgia robótica, ela acaba sendo você pode, na verdade, sair daqui e ir para uma outra cidade, aqui a gente tem Pedra Azul, que é um local muito famoso que tem uma estrada muito sinuosa, e uma altimetria, né, considerável. Você pode ir para Pedra Azul de Uno Mille, que é a cirurgia aberta, você pode ir de Toyota, de Corolla, que é uma cirurgia videolaparoscópica, ou você pode ir de Mercedes, que é a cirurgia robótica. Você vai chegar lá, só que o conforto, a segurança, todo esse processo de cuidado está relacionado ao tipo de carro que você, escolheu. Então é óbvio que a cirurgia robótica, ela trouxe inovações, trouxe facilitações, não só para o cirurgião, mas muito mais um bem-estar para o paciente em função de tudo aquilo que ele passa, correlacionando as 2 outras técnicas, né. E foi realmente uma experiência muito interessante. O intraoperatório, eu fui, eh, algumas pessoas me perguntaram, né, antes, quem seria como que eu faria para escolher o meu anestesista. O meu anestesista foi o colega que, seria o colega que na hora tivesse a coragem de fazer a minha anestesia, já que a gente trabalha com uma equipe extremamente competente, né, muitos aptos a fazê-lo, né, e, pra mim foi uma escolha, uma oportunidade de também, verificar se tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e nós ensinamos, né, os colegas, trazemos de conteúdo, estava sendo bem aplicado. Então nada melhor do que passar por uma situação como essa. E a anestesia foi muito, eh, diferente, né, a partir do momento que eu entrei na sala operatória, me posicionei na mesa cirúrgica, uma vez que eu fui monitorizado, a pressão arterial, o oxímetro de pulso para medir a oxigenação do sangue, o eletrocardiograma e o monitor de, ondas cerebrais, eu recebi alguns miligramas de benzodiazepínico, midazolam, e apaguei, né, segundo o colega Thales, que fez a minha anestesia, eh, eu dormi com muito pouco anestésico, né. E que realmente houve um hiato na minha vida entre o início dessa anestesia e o despertar. Quando eu acordei, eu já estava na sala de recuperação anestésica e a sensação que eu tive é que eu estava na minha casa e procurando pela minha esposa. Eu me senti tão bem que, eu estava num ambiente acolhedor. Então, vocês vejam a importância de toda a equipe multiprofissional, né, ao chegar na sala de recuperação pós-anestésica e ao despertar, eu me senti ali tão bem acolhido que parecia que eu não estava naquele ambiente. E todo esse processo se dá pelos cuidados também na sala de cirurgia. É a prevenção de hipotermia, é a hidratação adequada, é uma analgesia bem feita e pensada, para o pós-operatório, já que a analgesia, o controle da dor, ele não se dá apenas no momento do despertar. Isso tem que ser preparado mesmo antes do início da anestesia, através, por exemplo, eh, do preparo quanto à ansiedade, de medicações que podem ser usadas previamente à cirurgia, à anestesia, para uma analgesia multimodal e
os medicamentos que são escolhidos para serem, eh feitos no intraoperatório, para que a gente use um pouco de cada medicamento. Então isso fez realmente muita diferença, né, no sentido de um despertar tranquilo e com uma analgesia eficiente, né. Agora, no pós-operatório, há uma continuidade. A partir do momento que nós estamos aptos a sair da sala de recuperação da anestesia, a gente acaba indo para a enfermaria, no meu caso, né, e chegando lá, a gente é validada, os nossos riscos são validados pela equipe, de enfermagem, e tem que ser muito bem explicado para o paciente que a gente desconsiderando o fato de que eu sou médico, anestesista e faço parte até do comitê de qualidade do Hospital Meridional Cariacica, onde eu fui operado, a gente entende as necessidades de explicar para o paciente os seus principais riscos. Como, por exemplo, que isso varia de acordo com as condições clínicas do paciente e com o tipo de cirurgia. Então, essas condições podem estar relacionadas à flebite, uma vez que você tem o acesso venoso para a cirurgia e são administrados medicamentos que podem causar uma inflamação da veia. O risco de broncoaspiração, se o paciente ainda chega com certa sonolência e vai se alimentar, mas às vezes não tem a capacidade, eh, o reflexo, né, de proteção das vias aéreas íntegro, eh, o risco de queda, uma vez que você chega nos primeiros momentos e não deve se levantar, até por uma questão de uma reação vasovagal com hipotensão, uma bradicardia, pelo fato de ter ficado um bom tempo deitado, né, e pelo próprio jejum, né. E, também o risco de fenômenos tromboembólicos, que está relacionado aí com a idade, com o tipo da cirurgia e com a possibilidade ou não de deambulação precoce em relação à mobilidade. Todo esse processo tem que ser trabalhado de uma forma muito coerente e em equipe, porque a gente tem que, quando possível, tirar o paciente do leito o mais rápido possível, para que ele se movimente. A prevenção de trombose não é exclusivamente farmacológica, ele precisa da cooperação do paciente e estar se movimentando até mesmo enquanto ele estiver acamado, né. E, entender que para se locomover, ele também vai precisar de ajuda, né, vai precisar também de estar no momento adequado. E a quebra do jejum é muito importante. Se a gente fizer uma conta, praticamente a gente chega a ficar 16 a 18 horas de jejum, entre o início do jejum, chegar ao hospital, ser operado, sala de recuperação, chegar no quarto, até, novamente receber a primeira refeição. Então, a quebra do jejum, ela é algo que precisa ser, eh, controlado, né, e a equipe da nutrição, ela acaba sendo responsável por isso, e eu tive a grata satisfação de receber passou por mim a nutricionista Vitória, foi muito gentil, identificou que eh, o meu de jejum, ele normalmente é feito com ovos mexidos e me ofereceu isso no lugar de pão para o dia seguinte. E por eu, dizer que eu tenho hábitos, mais cuidadosos de alimentação, ela providenciou também, no café, um prato de frutas que já fazia parte da minha alimentação prevista, né, pelas minhas preparação com a nutricionista, até mesmo pela mudança de hábitos alimentares para tentar, mesmo nesse caos que nós temos de anestesia, às vezes passa muito tempo no centro cirúrgico sem se alimentar, tentar fazer uma dieta equilibrada ao longo, das nossas, atuações profissionais e, por que não, no momento onde eu também estava sendo como um paciente, né. Então foi muito interessante que toda essa equipe, né, a enfermeira Lorraine passou e avaliou os riscos, me orientou, né. É interessante que ela se portou num profissionalismo, adequado, mesmo sabendo que eu, ou prevendo que eu poderia identificar quais já seriam esses riscos, né, por trabalhar com isso habitualmente, mas, a necessidade de você se sentir um paciente, das pessoas te tratarem
como um paciente, né. Independente da sua profissão médico, quando você está sendo submetido a um procedimento, a entrega ela se faz necessária para que as barreiras não sejam quebradas, que o principal problema que relacionado aos eventos adversos que temos durante a internação hospitalar, estão relacionados à comunicação entre as pessoas. Então nós temos que ter a certeza que essas pessoas, estão entendendo o que nós estamos falando, né. Então essa quebra de jejum ela foi feita de uma forma muito tranquila, né, e no final você acaba recebendo mais medicamentos sintomáticos, né, uma o uso de antibióticos preventivamente por no máximo 24 horas, para que a gente possa, cumprir, as premissas e os princípios da cirurgia segura de uma forma, eh, bem com uma prerrogativa bem dura, né, para que as coisas aconteçam e diminuam-se os riscos dos nossos eventos adversos, né. Então, a deambulação precoce foi bem importante, né, e esse fato de estarmos atento a cada risco, a prevenção desse processo, ele nos ajuda aí a enfrentar e permitir uma alta precoce. A alta foi dada hoje pela manhã, bem cedo, né, eu acreditava até que poderia ter dormido em casa, mas eu como paciente resolvi acatar as orientações médicas, né, e o maior desafio foi ter que escutar que eu vou ter que parar os treinos aí por algumas semanas, né, já perguntei se eu poderia voltar a uma caminhada mais precoce, mas eu vou ter que cumprir primeiro o retorno, à consulta médica para ser reavaliado, começar com, eh caminhadas mais leves, né, até caminhadas mais longas e só pelo menos daqui a 4 semanas voltar para o projeto segunda maratona aí, correndo dentro do meu processo de planilhas e de força muscular na academia. E é importante a gente ter também uma escolha, né, falando um pouco desse projeto, escolher as pessoas certas que estarão do seu lado. Hoje eu optei por uma academia, a YouCare, que ela oferece um plano não só da musculação, mas o personal à nossa disposição, uma fisioterapeuta, uma nutricionista e uma psicóloga. Então a preocupação integral com a saúde faz parte da melhor performance, né. E isso me fez muita falta no primeiro momento, quando eu nos depois de 35, 37 quilômetros, senti que faltou realmente um preparo, muscular mais intenso para mim, né, e nutricional mais intenso na primeira maratona. Então nessa segunda, apesar desse ato de treinamento, eu acredito que eu possa conseguir fazê-lo em função de toda essa estrutura que está sendo montada de forma mais efetiva, né. E a alta, eh, com as orientações ela é muito importante que a gente siga cada momento, né. É difícil ficar parado, é difícil se ausentar do trabalho por alguns dias, mas eu vou tentar fazê-lo o retorno ser o mais precoce possível, respeitando exatamente as orientações da equipe médica, porque se você não tiver também confiança em todo esse processo, confiança na equipe, não faz nenhum sentido você, ser submetido a qualquer que seja o procedimento, né. Então, a importância de ser médico, mas se tornar paciente, está também na entrega dos cuidados, e entender que cada um tem o seu papel. Eu tenho o papel de, preparo pré-operatório, cirúrgico, os cuidados de enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, a farmácia, todo esse essa equipe que vão fazer parte de um grande projeto institucional de garantir a segurança e a qualidade na assistência dos nossos pacientes, né. Então e ao mesmo tempo o centro cirúrgico continua acontecendo, né, alguns transplantes ocorreram também no mesmo dia, cirurgias de grande porte,
E nós temos que ter a estrutura para entender que cada sala é um mundo, cada sala cirúrgica merece, a sua atenção, a sua segurança, e as coisas têm que funcionar como uma orquestra. Cada sala é um instrumento e todos, juntos conseguem realizar os procedimentos seletivos ou de urgência sem correria, sem catástrofes, sem maiores problemas, né. Então, esse processo foi bem interessante, eu quis transferir essas informações. A cirurgia foi ontem pela manhã, hoje de manhã eu já cheguei em casa, já consegui trabalhar, fazer teleconsultas agora à tarde, aproveitando esse intervalo, né, e produzir conteúdo no blog do anestesiador. E falando novamente, essa live ela está sendo transmitida ao mesmo tempo no nosso Instagram, @anestesiador, e no blog do anestesiador na plataforma Substack. Essa plataforma, ela permite, que você receba diariamente, né, de segunda a sexta, resumos de artigos em texto, áudio e vídeo. Então trazendo aí o que há de mais moderno e mais, impactante na medicina perioperatória, que foi exatamente isso que eu acabei de passar, que é o preparo pré-operatório, a sala cirúrgica e os cuidados pós-operatórios. E a equipe, só tenho que agradecer os meus cirurgiões, Gustavo Peixoto e o Isaac Walker, a instrumentadora Cláudia, ao meu anestesista Thales, né, a a Patrícia que circulou a sala com muito carinho também, e a quem ficou do lado de fora me aguardando com toda a confiança também de que tudo seria adequado, né. Aos funcionários da sala de recuperação anestésica que me proporcionaram a a sensação de estar em casa, né, isso foi muito gratificante, né. E eu chamo a atenção de que, se você passar por uma situação como essa, é muito importante que você escolha o local onde você será atendido. Eu escolhi o local onde eu trabalho na maior parte, da minha semana, exatamente por saber que ali as pessoas têm o seu comprometimento, buscam a excelência, e o processo de cuidado, ele precisa estar na mente de todos os profissionais que se envolvem com essa medicina perioperatória. Então, desde a anestesista, cirurgião, enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, toda essa equipe, o administrativo, né, são pontos que, sem uma ação, eh, humanizada, também não teriam atingido o o mesmo eh, o mesmo sucesso, né, que eu consegui até o momento. Bom, agradeço aí a presença de todos que passaram por aqui. Essa live vai ficar gravada, então o Café com Gás é o momento da gente falar não só de ciência, de anestesia, mas também de experiências de vida, né. Espero que vocês gostem, que compartilhem essa oportunidade, né, de, para que outros pacientes vejam, outros colegas também, eh, possam se sentir, vestir essa camisa, né, e tenham a tranquilidade de passar por esse processo quando você tem todo um cuidado por trás, né. E, convido a quem ainda não conhece, né, a seguir aí o @anestesiador. O meu perfil de consultório é o @consulte o anestesista, né, lá no site consulteoanestesista.com.br você consegue ter mais detalhes de como receber a sua teleconsulta online, e o blog do anestesiador, para os colegas acadêmicos e colegas de medicina que quiserem estar sempre à frente e se tornarem um early adopter de novas tecnologias, de novos ensinamentos, vocês receberão, praticamente que diariamente,
os artigos em áudio, vídeo e texto. Quem quiser experimentar por um período, me manda um direct aqui, na minha conta ou escreve no comentário que eu pego depois o seu e-mail para que eu possa brindá-lo com pelo menos um mês de acesso gratuito a esse blog que já tem a a mais de 150 artigos já publicados, né, que também existe em inglês e espanhol. Então valeu, muito obrigado aí, até o próximo Café com Gás, desejo um bom fim de semana a todos e, passando por momentos de se tornando pacientes, tenho a certeza de que a confiança na equipe, a escolha da equipe, todo o preparo cirúrgico pré-operatório adequado é que vai fazer a diferença na sua recuperação. Valeu aí, até mais. Gratidão por todos que estiveram conosco.